Essa história é sobre a minha vida, né? Faz parte da minha vida, faz parte da cultura, né? Falando sobre as árvores, sobre as estrelas, sobre o sol e a lua, né? E sobre os bichinhos que tem na terra, né? Aí tinha uma sobrinha que queria vir comigo, né? Aí a gente já estava tudo atento, era todo mundo ligando, era todo mundo alegre, pulando e gritando porque eu vinha. E uma hora minha mão gelada dizia, acho que eu não vou mais não, Anu. Vai, tia Maria, eu não acredito não que a tia Maria não vá. Pois se fosse comigo, tia Maria, eu já ia chegando lá. Eu digo, mulher, tem calma, que Deus é quem vai. Deus é quem vai planejar minhas coisas e Deus vai encaminhar. Se eu tiver de ir, eu vou. Até lá. E como de fato que, graças a Deus, tudo deu certo, né? Eu espero que todo mundo me espere novamente de volta para casa e com uma vitória na mão, né? O meu projeto fala sobre as congas, que são as senhoras que vivem em Iguaba Grande. E quando eu saí de Iguaba, eu tinha uma noção muito certa do que eu queria contar sobre a história das congas. Aqui, essa certeza se transformou numa maneira muito mais prática de colocar no papel essa história, de transformar aquela história que tinha na minha cabeça numa linguagem de vídeo, que eu não conhecia essa linguagem, que para mim agora está sendo fundamental trabalhar isso com a questão do roteiro. Qualquer forma de fazer filme, enfim, de mostrar isso é uma visão, é a tua visão, do momento que você enquadrou em determinado enquadramento, se você fechou na cara da pessoa, fez um close, se você abriu, fez um plano geral, dali já foi o teu olhar, entendeu? Eu gostei muito da parte de edição, né, a elaboração do roteiro. As oficinas, elas foram básicas, né, porque eu não tinha nenhuma noção. Eu mandei uma história, mas eu não sabia como transformar aquela história num vídeo, né? E aí as oficinas é que nos deram essas orientações. E você já tinha essa história em mente, das 6 irmãs? Não, a história delas... A primeira cena do filme é uma menina menor do que quando eu vi as irmãs pela primeira vez. Ah, então a menina que aparece no filme... Representa, né? É você. Né? Porque as imagens daquelas mulheres marcaram muito a mim e a toda a cidade. Porque elas têm um comportamento muito diferente, a forma delas andarem, o fato delas serem muito arredias, não conversarem com ninguém, né? Isso mexe muito com as pessoas e elas marcaram muito, a imagem delas é muito forte. Vem, Karima, o que mais te emocionou na história? O que mais te emociona quando você vê? No filme? Aí eu acho que o filme, eu me emociono de tudo. Eu me emociono quando eu vejo a menina, que aquela menina também é uma garotinha da cidade. E desde a primeira vez que eu escrevi a história, o roteiro, eu sempre vi aquela menina fazendo a cena. Então, quando eu olho a menina, né, eu me lembro muito do momento em que eu vi aquelas mulheres passando pela primeira vez. E elas andam em filinha? Elas só andam em fila, tá? E também tem outro detalhe, agora são 6, só saem 3 e as outras 3 ficam em casa, porque elas têm medo de que invadam e tomem as coisas delas. E elas sentem muito isso também, de que agora as pessoas vão ter a noção do que aconteceu com elas. Eu trabalho na Ana House, faço faculdade também de português, que foi até um curso que eu escolhi, esse curso, porque tem um pouco de relação já com a área de cinema. O curso Revelando os Brasis, com certeza, é a realização de um sonho. Porque eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa na área, uma coisa que o cinema estava pulsando no sangue, pulsando nas veias. Na terça-feira, eles ligaram para confirmar endereço. Assim que eles falaram isso, eu desliguei o telefone e comecei a tremer. Porque era como se fosse sei lá, eu pensei assim, como se fosse uma coisa assim, de Deus estivesse dando uma chance, porque ele via que era isso que eu queria. E eu vou chorar. Porque eu tinha muita vontade de fazer isso. Aí podia ser uma coisa assim, Deus estivesse falando
essa é a sua chance e aproveita. Escrevi sobre a reforma agrária de Araguapaz, que eu também participei dela. E a reforma agrária em Goiás, ela vem atualmente mudando a vida dos pequenos produtores, né? Eu conduzi minha história em alguns lugares que eu já passei no Brasil, como Pará, Mato Grosso. Foi essa minha história que eu escrevi, revelando minha vida. Bota aqui, sala de parto do hospital. Pronto. Entendeu? O ambiente é o local, não é exatamente o prédio. A locação é que é o hospital. Ou faz dentro de casa, como se fosse um parto em casa. É tão comum. O doutor de lá é muito legal. Se eu não conseguir lá, eu vou na outra cidade. Então pronto. Eu queria dizer pra vocês que com essa história toda lá no site falava que era pra fazer uma história, né? Eu falei, então eu vou contar a minha vida. Aí juntei pedacinho por pedacinho, por exemplo, viagens da minha família, mudanças, problema de assentamento, as facilidades assim, e as dificuldades que a gente enfrenta, né? No dia a dia, música minha que eu já fiz. Eu juntei tudo e fiz uma pequena história e enviei. Os coveiros são umas figuras, não vou dizer lendárias, mas são figuras populares, né, que atuam no cemitério local e que, assim, o fato deles serem coveiros, coincidentemente eles são, como é que se diz? Eles são garis, né, e sobretudo são amigos, né, e cada um na sua história particular eles vão tratando de temas, né, religiosos, né, e dessa relação que eles têm mesmo com o cotidiano. Né. Você não ficou grilado, assim, preocupado de tocar num tema tão tenebroso que tanta gente tem medo? Olha, a princípio, essa ideia da morte para todas as pessoas é muito complicado, né, porque depende da percepção de cada um. Com relação à questão de eu ter ou não um distanciamento com relação à questão da morte, eu moro próximo do cemitério, então essa relação é meio que quebrada. O que você quis passar com o seu filme? No documentário eles falam que eles já foram desenterrar um corpo e ele pegou uma doença, né? Então acho que no tocante dessa história para mim foi fundamental eu mostrar que eles precisam ter uma condição melhor para trabalhar. A minha história vai tratar sobre a história do Tico, que é um cara que tem um bar lá no Porto Amazonas, um descendente polonês, que mora lá desde de pequeno, nasceu lá. E no bar dele sempre contava essa história aí, que ele jogava bola, pescava e acabou jogando no time da cidade, depois jogou num outro time que é o Monte Alegre, de Telemaco Borba, foi campeão paranaense, veio jogar uma partida no Rio com esse time Monte Alegre e o pessoal do Rio gostou desse, ele jogou 2 partidas lá pelo Botafogo, mas não liberaram ele para continuar aqui, ele teve que voltar para lá, depois ele abandonou o futebol e acabou virando dono desse bar. Só penso que, de repente, como uma cena seguida da outra e se passam 50 anos, talvez devesse terminar aqui e iniciar no mesmo enquadramento.